Importações de baterias para veículos elétricos enfrentam escrutínio sob lei nos Estados Unidos sobre trabalho forçado chinês. As baterias para veículos elétricos e outras peças automotivas são os mais recentes produtos sob escrutínio como parte do esforço de Washington para acabar com os veículos dos Estados Unidos com o trabalho forçado nas cadeias de suprimentos chinesas, de acordo com um documento visto pela Reuters, estatísticas e fontes da agência. Até agora, a aplicação de uma lei americana de um ano que proíbe a importação de produtos fabricados em Xinjiang, na China, concentrava-se principalmente em painéis solares, tomates e roupas de algodão. Mas agora, componentes que incluem baterias de lítio, pneus e principais matérias-primas automotivas, o alumínio e aço, estão cada vez mais sujeitos a detenções na fronteira. O aumento da inspeção de produtos destinados às fábricas de montagens de automóveis pela Alfândega e Proteção de Fronteiras, CBP, dos Estados Unidos, pode sinalizar tempos difíceis para as montadoras que precisarão de provas sólidas de que suas cadeias de suprimentos estão livres de links para uma região onde os Estados Unidos acreditam que as autoridades chinesas estabeleceram mão de obra acampamentos para uigures e outros grupos minoritários muçulmanos. As informações são da agência Reuters. Márcio, que matéria interessante, cara, você vê? Nós temos um problema geopolítico, né? A questão dos Estados Unidos tentando, de certa forma, criar uma barreira contra a China, né? Nós temos uma questão meramente econômica, porque, veja, você não permitir importar as baterias elétricas, você está favorecendo o comércio do combustível mineral, né? Afinal, eles não querem que a gente passe a ter carros elétricos. E outro ponto importante é aquilo, né? Os produtos que vêm da China, eles são mais baratos, mas a gente não se preocupa muito como eles são produzidos. As questões trabalhistas, os direitos, né? O recolhimento de impostos, isso não tem. Então a gente vê muita contradição quando aqui no país a gente defende um regime semelhante ao da China, mas não quer passar pelo mesmo que eles fazem. Eles conseguem baratear o preço da matéria-prima, né, produzida, mas é por meio de mão de obra quase que escrava. Então é uma matéria assim que precisa de uma discussão bem ampla, porque a gente não sabe exatamente qual é a intenção que está por baixo desse pano. Se é uma questão dos Estados Unidos, né, para tentar barrar a China, o crescimento, afinal a China é a segunda economia do mundo, logo vai passar os Estados Unidos. Se é um lobby feito pelas petrolíferas, para que não deixe que os veículos deixem de consumir combustível fóssil, ou se é realmente uma intenção nobre de evitar que trabalhadores sejam exportados de forma ilegal para trabalhar de maneira escrava. Nós vamos entrar numa matéria parecida aqui relacionada ao Brasil, né? Só para completar o que você está falando, que já foi pontual. Como pode, né? O tio Sam, que fica criticando tanto a China, também compra de lá. Quer dizer, prego a liberdade, mas tudo bem que você usa mão de obra escrava, eu estou comprando e eu preciso. Então, você entendeu? Para você ver como a ação ela está tentando ajustar algo que, na verdade, é uma questão geopolítica, como você mesmo, geoeconômica. Mas geopolítica e geoeconômica, então, você assim, vê? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, é aquela coisa, Márcio. São 13 montadoras que vão ser afetadas, tá? 13? 13 montadoras. Então, há uma crise grande nessa questão, porque se realmente for exercido isso, e o que deve ser exercido, a China vai sofrer um duro golpe. Porque não só os produtos chineses de uma outra linha, mas agora também as montadoras. E o que é o objetivo mundial agora? A redução de combustível fóssil e utilizar energia limpa. E se a China não se adequar, ou vai ficar mais caro para o mundo todo, ou vai ficar melhor para o trabalhador chinês. Cara, uma vez a gente fez um estudo a respeito da China, né? Como ela se transformou, e se você comparar a China com os Emirados Árabes. Porque a China, por ser um regime próximo, quer dizer, um regime que se chama socialista, a galera defende. Os Emirados Árabes, que tem
uma espécie de governo, né, monarca, né? Tava conversando com um amigo meu, tava me explicando, né? Lá é uma monarquia absolutista, muito interessante. Aí não, aí é a ditadura, entendeu? Então... A China é socialista onde o capitalismo impera. Hã? A China é socialista onde o capitalismo impera. Exatamente. Mas aí, se você for estudar, por exemplo, nos Emirados Árabes, cara, lá só tinha terra. Deserto. Pega a origem, Egito, muçulmano, não tinha nada, é terra. Aí descobriram que embaixo daquela terra tinha petróleo. Né? Então, a partir do momento que eles fizeram? Fecharam ali, ó, a família tal, e o local prosperou, cara. Né? O local prosperou. Diferente da Venezuela, que tem uma bacia de petróleo maior que dos Emirados Árabes. Em tamanho, a Venezuela é maior, mas não sabe gerenciar, entendeu? Não ficaram maduros o suficiente. Não sabe gerenciar, pegaram toda a sua economia baseada só num produto e deu no que deu. Emirados Árabes não. Agora mesmo eles contrataram o Neymar a peso de ouro, né? O cara ganhar 1 milhão por dia, Márcio, isso é muito dinheiro, cara. Vai jogar lá no alvo, não sei das quantas lá. Alguma coisa lá. Então, você vê como é que é, né? A China, eu tava falando que é o seguinte, a gente não sabe como era lá atrás, né? Chegou um momento em que a China, uma superpopulação, um olhou pro outro e falou assim, olha, ou a gente trabalha ou a gente morre de fome. Vamos trabalhar? Vamos. Aí começaram a trabalhar, começaram a questão dos campos, tal. Mas chegou num momento em que uma certa casta ficou em cima, né? Igualou todo mundo, sempre por baixo, nunca por cima, né? Iguala por baixo, e explora os caras. E fatura bilhões e bilhões no mundo inteiro. E é o que está acontecendo.